A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora que Melhora. Hoje o tema da nossa mensagem é Louvado seja Deus. Foi difícil, mas nós vencemos em Cristo Jesus. Nós vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 15 e 16, que diz assim: E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, agradecendo, e este era samaritano. Aleluia. Meus irmãos, esse texto aqui nos fala que havia 10 leprosos. E Jesus, indo a Jerusalém, ele passou pelo meio ali de Samaria e da Galileia. Quando ele entra em uma aldeia, sai ao encontro dele 10 homens leprosos. E aqueles homens, eles disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Vai e mostrai-vos aos sacerdotes. E creiam, irmãos, que indo eles, ficaram curados daquela lepra. Só que apenas um deles voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra e deu-lhe graças. Aleluia. É quando Jesus disse assim: não eram 10 os que foram curados? E onde estão os 9? Só esse estrangeiro voltou para dar glória a Deus? Vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia não nos diz quanto tempo estes homens estavam leprosos. Nem nos diz as humilhações que eles enfrentaram, que eles passaram. Com certeza eles foram excluídos por todos, pois nós sabemos que naquela época a lepra não tinha cura e os leprosos, eles eram afastados da sociedade. Mas eu quero te dizer, meu amado e minha amada, que independente do teu sofrimento também, da humilhação que você tenha passado esse ano, das lutas, da exclusão, seja grato ao Senhor. Volte para agradecer ao Senhor, como esse leproso ficou grato a Deus por ter recebido a sua cura. E ele louvou a Deus por viver aquele milagre. Nós devemos ser gratos ao Senhor por mais este ano que passou. E eu sei que muitas foram as lutas. Foi um ano difícil para muitas pessoas. Foi um ano de percas, de dores, de luto, de portas fechadas. Mas o Senhor, irmão e irmã, te sustentou. E você chegou ao final do ano vivo. Então já glorifica ao Senhor por isso. Talvez pessoas tenham fechado empresas tenham ido à falência. Ou talvez alguém perdeu pessoas que amava. Ou passou por momentos difíceis de enfermidade. Que você olhou e achou que tinha acabado a vida ali para ti, que não ia mais ter jeito, mas o Senhor te ajudou, te sustentou. Então não fica com os teus olhos fixos nisso, no problema, no luto, na dor, no sofrimento, na perca. Toda luta, meu amado e minha amada, é passageira e nós temos que agradecer a Deus, que como diz aquele louvor, nas horas difíceis e amargas da vida, Jesus estava lá. Jesus não te desamparou em nenhum momento. Ele estava lá, vendo você chorar, vendo você caído, vendo você entristecido, vendo aquela porta fechar na tua cara. Ele te sustentou, te colocou de pé. E aqui você está vivo, encerrando mais um ano. A tua empresa, que foi à falência, Jesus pode restituir. Saiba que o teu casamento, que pode estar agora por um triz, Jesus ele pode restaurar.
Aquela porta que se fechou, Deus pode abrir. Aleluia, uma maior, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37, que foi o tema do nosso propósito que nós fizemos de 7 dias. E talvez você diga, e a pessoa que eu tanto amava e eu perdi? Essa pessoa está com Jesus, meu amado e minha amada. Agarre-se aos momentos bons que você teve junto dela. E lute pelos que estão aqui, precisando do teu apoio, do teu amor, do teu abraço, da tua ajuda. Mude suas atitudes, porque as tempestades também vêm para nos moldar, para nos ensinar que nós precisamos ser pessoas melhores a cada dia. Jesus, ele disse ao leproso, após ele ser curado, levanta-te e vai. E o Senhor fala para ti nesse dia de hoje, levanta-te e começa tudo de novo. Quem foi que mandou você parar, como diz esse louvor? Não pare, levanta-te e joga tuas redes. Continua crendo que o Senhor pode fazer todas as coisas na tua vida. Aleluia. Levanta, profetiza. Continua pedindo sabedoria, continua pedindo saúde, continua pedindo prosperidade, renovo, restauração, restituição, a salvação dos teus. Não para, não desista, porque ao tempo determinado o Senhor fará o teu milagre. Aleluia, glória a Deus. Você passou essa semana comigo aí nesse propósito de 7 dias, jejuando, orando. Cada dia o Senhor nos deu um tema para a gente orar. Então não pare. Continue fazendo propósitos. Faça propósito com o Senhor. Busque a presença do Senhor. O mais importante, meu amado e minha amada, é permanecer sentindo a presença de Jesus. Hoje eu amanheci o dia agradecendo ao Senhor por todas as lutas que eu vivi esse ano. A minha família passou por momentos tremendos de luto, de enfermidades, de portas fechadas, mas em todo momento o Senhor esteve conosco, nos ajudando e o melhor, abençoou cada um de nós. Se nós formos contar quantas bênçãos o Senhor fez esse ano, são muitas, meus irmãos. Foram muitas bênçãos que o Senhor fez na minha vida, na vida dos meus irmãos, dos meus pais, e muito mais irá fazer nos anos vindouros. E na tua vida também, se você for olhar, o Senhor fez grandes coisas. E se Ele não fez nada, agradeça também ao Senhor. Que você seja como Jó, que nós sejamos como Jó, que não queira só o bem do Senhor, mas que quando o mal chegar, a gente louve ao Senhor, que louvado seja o nome do Senhor. E hoje em Cantares, capítulo 1, 13, 14, diz que o meu amado é como um ramalhete de mirra, posto entre os meus seios. Versículo 14, é um ramo de flores. Eu estou resumindo. Para mim é o meu amado um ramo de flores. Oh, glória! Salomão aqui, meus irmãos, ele descreve um relacionamento de amor profundo, onde o amado é fonte de conforto, de refúgio, de alegria. No contexto aqui espiritual, falando, nós devemos ter com Jesus essa intimidade. Aqui ele escreve para a Sulamita, sua amada, e ela também escreve para ele. Como eu já disse, nós observando aos olhos humanos, é um relacionamento conjugal profundo. Só que é esse relacionamento que Deus quer ter conosco, quer ter comigo e quer ter contigo. Um relacionamento profundo de amor, de intimidade, porque Ele é nossa proteção constante, Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso refúgio nas horas difíceis, Ele é a nossa alegria. E sem Ele, meu amado e minha amada, nós não podemos fazer nada. Então seja grata a Deus por tudo, pelos dias difíceis, porque Deus não te desamparou.
Aliás, se não fosse Deus, você e eu não estaríamos aqui para glorificar o nome dele, falando das maravilhas e testemunhando que foi difícil, mas nós vencemos as lutas em Cristo Jesus. Aleluia. Então, esse ano, por muitas vezes, o mar esteve agitado. Por muitas vezes, parecia que o barco ia afundar. Por vezes eu olhei para o céu e disse: Jesus, me sustenta porque eu não tenho mais força. Eu não tenho mais o que falar, eu não tenho mais o que fazer, nem para onde ir, a não ser me deitar aqui no teu colo e te pedir: cuida de mim, cuida dos meus. Mas deixa eu te dizer, o Senhor estava trabalhando nas nossas vidas. Era uma casa, muitas casas que precisavam ser reconstruídas, reparadas, e o Senhor trabalhou e nos ensinou muita coisa nesse ano. E a primeira delas é que Deus está conosco sempre e Ele nunca nos deixa só. E a segunda é que a nossa família é o bem mais precioso e que nós temos que cuidar da nossa família, independente da situação que a gente esteja passando, a luta, a prova. Nós temos que nos levantar pelos nossos e amar, mostrar respeito e amor em vida. Porque, como eu já falei, só fica na hora da dor, na hora da provação, Jesus e algumas pessoas, conta-se na mão da nossa família. E quando o barco, você parece que ele vai virar, vai afundar, o piloto Jesus chega e acalma a tempestade, oh glória, e muda o rumo do barco, e acalma o mar, e as águas mansas vêm, e aquela provação passa, e a calmaria chega, e com ela a alegria e a paz de estar em Cristo Jesus. Então, hoje eu sou grata ao Senhor. Hoje eu expresso diante de vocês a minha gratidão, que por muitas lutas enfrentamos, mas nós vencemos porque Jesus nos sustentou. Quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Quem não tem é nada. Então, agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque você está respirando, porque você está aí de pé, porque você está aí na presença do Senhor, porque a sua família está bem, pelo alimento que esteja na sua casa, por mais que seja pouquinho, falte alguma coisa, não esteja tudo perfeito como você queria, mas agradeça ao Senhor, porque muitos queriam ter uma casa para morar e não tem, muitos queriam ter uma comida para comer e não tem, muitos queriam ter filhos e não tem. Então agradeça pelo pouco que o Senhor te deu ou pelo muito que Ele te deu ou te dará, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Amém? Eu deixo essa mensagem aos vossos corações de gratidão ao Senhor. E se você não agradeceu, corre aos pés do Senhor, agradecendo a Ele, porque um coração grato atrai as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.